Eu, como Cariri Chocó, nós temos o costume de manter os animais livres, né? A gente dorme, acorda e eles têm o direito de fazer o que quer, vai para onde quer, toma banho no rio com a gente. Então, para nós, hoje, ver os animais tomando banho, vestindo roupa, usando acessório, a gente acha engraçado, mas não é uma cultura nossa, né? Inclusive, meu irmão, ele ama pássaros, mas ele quer ver os pássaros com ele, grudadinho ali com ele. Ele não quer soltar os pássaros, a gente briga muito. Eu falei para a Bruna, vamos dar um conselho ali. Mas é porque ele tem muito amor e ele quer dormir até com os canários. Quem já viu? Né? Então ele já está pegando uma cultura que não é nossa. A gente tem que soltar galinha, pato, gato, o que for, solto. Né? Então a diferença é essa. A gente acha estranho andar com eles correndo assim. Às vezes você também vai achar estranho você estar almoçando e o cachorro está ali sentado comendo com você. E a gente tem a mania até de jogar algumas coisinhas para ele comer junto com a gente. Então é isso. Vou ouvir mais vocês e aprender mais com vocês. Alguém mais quer falar? Você quer falar? Hoje a maioria se concentra em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Estão quase em extinção. E estamos aqui para apoiar vocês na bandeira da nossa candidata que defende os animais. E também a questão indígena, esses assassinatos que não param. E agora com o desaparecimento do funcionário da FUNAI, nosso amigo Bruno, e também do repórter inglês. Então, o apoio ao Tiago, que é um guerreiro, estava lá na FUNAI esses dias na vigília, né, Tiago? E a todos vocês com esse movimento que eu já conheço, estive com vocês lá no santuário. E fora Bolsonaro. Fora! Oi, gente, eu sou Edu, sou militante aqui do Movimento Bem Ver também. Eu queria aproveitar essa rodada, já que o Vitor trouxe mais para fazer algumas perguntas, né? Até para poder, enfim, aprender mais com vocês, ouvir um pouquinho mais vocês. Saber, assim, vocês podem falar um pouco dessa relação do consumo de alimentos de origem animal, mas também com a relação do modo de produção capitalista e o veganismo popular um pouco como alternativa. Mas aí quando a gente pauta um pouco a questão dos povos originários, que existe consumo de carne, mas já não pautado pela lógica de acumulação capitalista, como que isso se dá, como que esse diálogo se faz. E eu acho que era isso, assim, que eu tinha mais dúvidas para poder falar um pouquinho. Já foi rodada? Posso falar? Tô pelado, discutir corre-corre aqui. Já conheço praticamente todo mundo, mas sou Thiago. Eu sou socioambientalista e tenho um canal no YouTube também. Aprendi muito sobre vídeo com o Vitor também, que é uma referência aí do audiovisual, de produção de conteúdo também. E eu me dei conta da necessidade da libertação animal muitos anos depois que eu já era socioambientalista. Eu carregava essa contradição e inventava 1000 justificativas para não acabar com essa contradição imensa, né? E no fim das contas segui um caminho diferente da maioria em direção à libertação animal. Eu primeiro fui naquele caminho que a Bruna falou, no caminho socioambiental. Falei, caraca, essa desgrama da exploração animal está destruindo a Amazônia. Derrubada é a queima da floresta, que emite CO2, a pecuária de alta intensidade, que emite metano, o fertilizante industrial do monocultivo da soja e do milho, que emite óxido nitroso. Não dá para compactar com isso. Então, como o agro precisa passar a boiada, se a gente acaba com a libertação animal, acaba essa lógica destrutiva da floresta também. Então eu falei, caraca, não posso estar envolvido com isso. E me afastei. Mas depois eu fui compreendendo os motivos sociais também. A tremenda exploração de trabalhadores, no modo de produção da exploração animal, seja nos frigoríficos, seja em todos os outros lugares, seja na própria violência do campo. Os fatores de saúde também demorei a compreender. Felizmente nós temos aqui Raquel, que é uma nutricionista, que traz pra gente a possibilidade mesmo de você se tornar uma pessoa com uma dieta vegetariana estrita, se tornar vegano mesmo também, como militância, como ativismo, né, também. E depois que eu compreendi a quarta e mais importante razão para trazer a libertação animal como horizonte de vida, que é a ética mesmo, né, de que são animais, seres que têm o mesmo interesse que nós, de permanecer vivo em liberdade com integridade física. E no fim das contas, esse daí foi um caminho sem volta para mim. Eu nem me lembro do que era a vida, nem gosto de me lembrar do que era a vida quando a exploração animal estava presente ali no meu cotidiano. Hoje eu faço tudo quanto é possível dentro de uma sociedade cheia de contradição
para neutralizar isso. Eu queria dizer que essas pessoas são grandes referências para mim. Vitor, Babi, Guilherme, a fala também, sempre foi uma referência muito grande. A Bruna, caraca, Guilherme também, companheiro também que está aqui. Vocês fazem um trabalho da maior importância, viu? Animais do Bem Viver é um projeto que me estimula muito, que eu queria ter mais energia para estar dando gás, mas eu acredito demais, eu sei que é o futuro. Tamo junto, viu? Valeu. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Bárbara, do Transamos Podcast. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e muito nervosa de estar aqui, porque faz o quê? 2 anos que eu não participo de nada ao vivo, presencial com as pessoas. E eu tive Covid recentemente, eu estou esquecendo as palavras, então estou mais nervosa que o normal. Mas sobre tudo o que foi falado aqui, né? Eu também, minha motivação foi igual a do Thiago, foi uma questão de sustentabilidade geral. Eu não tinha uma conexão tão forte com os animais como eu tenho hoje em dia. Esse foi um aprendizado, que eu acho que é uma coisa que a gente tem muito a aprender com os povos indígenas, por exemplo, que é um outro tipo de relação com os animais, que a forma que a gente vê os animais hoje em dia é uma forma totalmente de posse exploratória. Então, ter aprendido isso ao longo desses últimos 6 anos, quase 6 anos de veganismo é incrível e me muda e me move todos os dias. E eu estou num momento bem pessimista, como eu acho que muita gente está nesse momento de governo que a gente está tendo agora, de tentar conectar mesmo as lutas e lembrar da importância da libertação animal diante de todas essas lutas, porque está sim tudo conectado e a gente não tem como desassociar uma coisa da outra. E é uma luta diária, uma reflexão diária, uma dor diária da gente pensar nisso e não esquecer, como as meninas já falaram, do coletivo, não esquecer que os animais são seres sencientes, eles importam e eles sofrem todos os dias. Então, eu estou trazendo mais inquietação do que resposta, mas vai vir, uma hora chega. Vou passar o microfone, obrigada. Oi, gente, bom dia. Obrigado por vocês estarem aqui no domingo de manhã para trocar essa ideia com a gente. Obrigado pelas colocações que fizeram também. Eu me chamo Vitor, tenho um canal no YouTube e redes na internet chamado Vegano Vitor. E tô feliz também, acabei de me recuperar da Covid, assim como a Babi. Tô feliz também de estar aqui e um pouquinho avoado ainda das ideias, um pouquinho de tosse ainda, mas vamos tentar seguir aqui. Eu acho que eu vou já aproveitar para fazer uma colocação em relação à fala do nosso colega, que eu esqueci seu nome, perdão. Guilherme. Obrigado, Guilherme. Eu acho que é muito massa ter aqui indígenas participando da nossa roda, porque eu acho que tem vários erros que são cometidos quando um movimento vegano liberal quer, né, levar a palavra do veganismo de uma forma rasa e impositiva e com um olhar ainda colonizador, de tipo assim, a gente vai dizer aqui para vocês o que é certo, sabe? E eu acredito que a gente tem que primeiro aprender muito, né? Antes de começar a falar, a gente tem que ouvir muito antes de começar a falar. Quando a gente está falando em relação a direitos dos animais ou a veganismo e povos indígenas. Eu tive uma troca muito massa com o Bruno Canella, e ele me trouxe uma visão muito diferente da que eu tinha anteriormente em relação à forma como, né, pelo menos a maior parte, segundo ele, dos povos indígenas, essa cosmovisão que existe. Então, eu acho que assim, é um grande problema quando o rolê vegano chega de uma forma impositiva e colonizadora, sabe, criticando indígenas por pescarem. E eu acho também que existe um erro muito grande de quando pessoas usam os povos indígenas para justificar um consumo ou uma exploração animal na cidade, onde existe uma violência absurda, né? Inclusive o Bruno Canella falou que na cidade ele não come nada de origem animal porque ele sabe que esse consumo aqui na cidade não corresponde com os valores que ele defende, que ele acredita, né, com a cosmovisão dele. Então, eu acho que dá para aprofundar muito mais sobre isso. Inclusive convido também indígenas que estão participando da nossa roda para falar um pouco mais sobre essa cosmovisão. E é isso. Agradeço aí a participação de todo mundo. Valeu. Bom dia, gente. Meu nome é Guilherme Leonardi. Eu sou da FALA, Frente de Ações pela Libertação Animal, grupo
tem um maior número de membros aqui em Brasília, mas hoje a gente está no país inteiro. Eu vou tentar ser bem rápido, né? Em primeiro lugar, agradecer o Movimento Bem Viver pelo encontro e por todos os presentes aqui. Essa troca é muito bacana, muito importante. A primeira coisa que eu queria colocar claro é: cadê o Bruno e cadê o Dom? A gente não pode aceitar o desaparecimento, a morte, a ameaça a nenhum servidor público e a nenhum militante ativista em nenhum lugar do Brasil ou do mundo. O fato de o Bruno e o Dom estarem desaparecidos, e a gente espera que eles estejam bem e em breve estejam aqui conosco, é grave e por si só exige que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro dê uma resposta rápida e encontre o Bruno e o Dom e não permita que nunca mais aconteça. Os servidores públicos da FUNAI, do IBAMA, do INCRA, de qualquer órgão público que trabalham pelo bem comum precisam de proteção, precisam de estrutura de trabalho e precisam poder desempenhar a função pela qual estão naqueles cargos. Então, a galera que está no INCRA, a galera que está na FUNAI, que está no IBAMA, tem que ter toda a estrutura. E, infelizmente, o que a gente vê é um governo que vem trabalhando para desmontar esses órgãos, e mesmo quando tem um servidor que está desaparecido, ainda assim tenta culpar o servidor e não proteger e não apoiar todos aqueles que lutam diariamente para fazer a missão institucional daqueles órgãos. E da mesma forma, a gente também não pode compactuar que nenhum ativista, nenhum militante sofra qualquer tipo de ameaça ou violência. Essa é a primeira questão. A segunda questão, atendendo a provocação da Bruna, é uma mensagem para a gente deixar um ponto principal. Para a fala, a visão que nós temos de libertação animal é que a questão animal ela está diretamente relacionada a diversos outros pontos. Os animais eles têm dignidade, os animais eles têm direitos, eles devem ter valor independente de qualquer outra questão, independente do impacto ambiental, independente de tudo isso. Os animais precisam de proteção porque os animais são sencientes, eles sentem dor, eles sofrem, eles têm medo e eles merecem direitos. Mas nós vemos que a questão da libertação animal, a questão animal, ela está ligada também a diversas outras questões, como os direitos dos animais humanos, todos, como a questão ambiental e como a questão econômica. Quando a gente fala de libertação animal, quando a gente fala de veganismo, a gente está falando de não violência, a gente está falando de não opressão, a gente está falando de não dominação, e aí a gente está falando de não machismo, de não homofobia, de não racismo, de não opressão do rico sobre o pobre, de não opressão e de não violência de nenhuma forma. Essa é um pouco a visão que nós temos. Então, quando a gente está falando de direito animal, a gente também está falando um pouco disso, de não violência, de não opressão. E o que a gente vê, infelizmente, é uma situação grave. A Amazônia está sendo destruída. Agora, em abril, saiu recentemente, o índice, o desmatamento da Amazônia aumentou 75% do ano passado para esse ano. Se a gente comparar de 2019 para cá, quadruplicou. Se a gente comparar de 2017 para cá, no mesmo mês, multiplicou por 9 vezes. Isso por quê? Porque tem um governo neoliberal, opressor, que vem incentivando o desmatamento, que vem incentivando o avanço da fronteira agropecuária, o avanço da soja para exportação, para alimentar gado fora do Brasil, e da pecuária, o avanço da mineração, o avanço sobre as terras indígenas, o avanço sobre quilombolas, o avanço sobre o cerrado. Isso não é ao acaso, isso é resultado da destruição dos órgãos de proteção ambiental, da destruição das condições de trabalho dos servidores que atuam nessa área e do incentivo para que haja esse avanço da destruição ambiental subsidiada, baseada muito na produção de carne. Então, o consumo de carne, as grandes empresas, Seara, Swift, Perdigão, todas essas grandes empresas que vendem aqui, compram carne da Amazônia que está sendo destruída, compram carne do Cerrado que está sendo destruído. Então, o ato de comer carne aqui é uma violência contra o animal, é uma violência contra o meio ambiente e é uma violência social, porque é mais do que comprovado que existe uma tensão. Aonde entra a pecuária, onde entra o agronegócio,
Alguns enriquecem, outros perdem, são empobrecidos ainda mais, existe uma contaminação ambiental, então quem depende, os povos indígenas, aquela população local que depende do meio ambiente para obter os recursos naturais para sua sobrevivência, acaba perdendo essa condição de sobrevivência e algumas poucas pessoas ganham dinheiro. Então, todas essas questões estão conectadas, questão social, questão ambiental, a questão da violência, a questão da opressão. E, por fim, para ser rápido, eu sei que já estão prolongando muito, desculpa, gente, a gente está num processo eleitoral, iniciando, a gente precisa que essa pauta animal se fortaleça cada vez mais entre os partidos, os candidatos, os militantes ligados à esquerda, porque a questão animal está ligada à questão social e não dá para permitir que alguns candidatos levantem a bandeira de defesa animal, só que são racistas, são homofóbicos, são machistas, são direitistas, são neoliberais, e isso é uma contradição em si. Então a gente precisa fortalecer, a gente precisa essa pauta em todo o espaço em que for possível, principalmente em partidos políticos, pré-candidatos e tudo mais, para que a gente consiga conectar e fazer uma presidência melhor, um governo melhor, um congresso melhor e um mundo melhor. Obrigado, gente. Desculpa ter me alongado aqui. Falar? Convidar para quem quiser falar. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Alguém quer manifestar mais uma primeira impressão? Alguma principal demanda que tenha? Bom, se ninguém quiser, eu queria trazer a questão sobre como a gente trabalhar a dignidade animal num país que passa fome. Como é que a gente fala em dignidade dos animais não humanos enquanto as pessoas humanas não têm seus direitos, não têm dignidade respeitada? E também como essas lutas, elas são enxergadas, separadas, mas que no fundo, quando a gente está falando de dignidade animal, a gente está falando de dignidade humana, justamente por um pouco do que o Guilherme da fala trouxe. Quando a gente está alimentando esse sistema, a gente está alimentando esse sistema de opressão, a gente está alimentando um sistema de violência, essas coisas não são isoladas. E a gente tende a ver a luta pela libertação animal como se ela estivesse abaixo. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco mais dessa questão mesmo, de trabalhar a dignidade animal, de trabalhar a dignidade humana e de como fazer isso nesses territórios e com essa população que não tem acesso ao mínimo. Essa é uma questão muito importante e muito sensível no momento que a gente está vivendo, né? A gente realmente tende a encarar isso como coisas separadas, do tipo, eu vou me preocupar ou com isso ou com aquilo, né? Eu vou lutar contra isso ou contra aquilo. Eu acho que, na verdade, essas lutas, elas são todas muito paralelas, assim. A gente consegue encontrar vários encontros, né? E acho que um dos maiores encontros nessa questão é uma informação muito simples, que é a pecuária é número 1, recordista de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Então, se a gente está falando de direitos humanos, a gente tem que considerar, né, o que é que a gente está apoiando quando a gente, né, escolhe consumir animais. Eu uso esse termo dessa forma, escolher comer animais, porque para muitas pessoas é uma escolha, para muitas pessoas não é. Então, estou tentando abarcar aqui, fazer todos os recortes, para não ser encarado como um discurso liberal qualquer, que geralmente quando a direita liberal vem falar de questão animal, está falando de, né, criminalização de maus tratos contra, né, pets, basicamente, contra cães e gatos, né? Ou então o discurso racista que a gente já conhece de criminalização de sacrifícios rituais, né, de animais em rituais religiosos, que a gente sabe que é direcionado para um grupo específico, para uma questão racista. Então, quando a gente está falando de veganismo, a gente não está falando só sobre o consumo individual e como que eu sozinho vou acabar com a minha culpa de consumir animais. A gente está falando sobre todo um sistema que trabalha de uma forma que oprime animais não humanos, mas oprime animais humanos também. A gente, falando de fome, né, a gente teve no Brasil, durante a pandemia, um recorde de produção de alimentos no Brasil. Acho que falhou um pouquinho. A gente teve um recorde de produção de alimentos no Brasil durante a pandemia. Ao mesmo tempo, um recorde de fome também. O que está acontecendo? Para onde está indo esse alimento? Que alimento é esse? Sabe? A gente está falando, não, mas o Brasil está produzindo muita soja. Sim, a gente poderia usar o espaço da soja para produzir outras coisas. Essa soja que está sendo exportada em sua maioria para a China, para
a maioria dessa soja ser usada como alimento para porcos na China, sabe? Então, a gente tem que entender essa conexão, inclusive de uma forma internacional mesmo. Não é uma questão de tipo, se todo mundo no Brasil virar vegano, acabou os problemas do ruralismo no Brasil. Não acabou, porque se 70% da soja é exportada para alimentar porcos na China, não adianta só a gente sozinho aqui fazer a nossa mudança. A gente tem que pautar isso de uma forma que acabe com subsídio para grande produtor de soja no Brasil, que dê subsídio para quem faz uma agricultura familiar, uma agricultura que trabalha com agrofloresta, por exemplo, ou com agroecologia de uma forma geral. Então, a gente acaba com a fome não é só deixando de consumir animais, mas deixar de consumir animais, na minha opinião, é parte também da solução. Não só por essa questão da ligação do ruralismo, né, dessa cultura nojenta que a gente tem no Brasil, de abraçar o ruralismo, que entrou no Brasil desde 1500 e nunca mais saiu, essa lógica da monocultura, do monopensamento. E, enfim, acho que também não ia por fim. Você quer falar alguma coisa também, Guilherme? Eu acho que quando você conecta as lutas de forma a entender que são problemas que estão relacionados uns com os outros, você entende que a solução também está conectada. Quando uma coisa vem, a outra coisa vem junto. E a gente sabe que a agroecologia, tudo isso que vocês estão criando aqui no Movimento Bem Viver é a solução, né? É uma das soluções e uma das melhores soluções que a gente tem no momento, que é essa agricultura que na verdade é uma grande resistência à monocultura. E dentro desses espaços, quando você tem uma agricultura que ela ultrapassa a subsistência, que não é mais só para a gente sobreviver, mas para a gente viver com qualidade, com saúde, os animais vão ser bem cuidados. A gente tem um grande problema, que outros países também têm, mas aqui no Brasil é muito sério, que é uma população de gado gigantesca. Se eu não me engano, é 1,2 gados por pessoa no Brasil, né? A gente já não está no patamar aí do Uruguai, da Argentina, mas é muito gado. E esse é um problema que a gente criou, da mesma forma que os pets, né, os cachorros, os gatos, a forma como eles se relacionam com eles dois, é um problema que a gente criou e a gente tem que resolver, como sociedade, né? E isso só é possível no momento que a gente entende que as soluções que a gente tem, como o Movimento Bem Viver, estão totalmente ligadas com a questão animal, né? Uma coisa não vem isolada da outra. Não tem como. Os animais que estão ligados a pessoas que produzem alimentos, eles não passam fome. Eles não vão morrer de fome. Agora, os animais que são produzidos em larga escala, eles não só passam fome, como vivem doentes e são entupidos de antibióticos todos os dias. Isso chega pra gente que está consumindo esses animais, né, para quem consome, no caso. É toda uma cadeia doente, né? Então não tem como ser saudável, não existe a possibilidade de ser saudável dentro desse sistema que a gente tem hoje em dia da pecuária. Então eu acho que é isso, assim, mais ou menos. Bom, eu vou ser bem rápido também. Tem muitos pontos, enfim, mas estava lendo recentemente um relatório do Greenpeace bem interessante, até recomendo. Falava justamente sobre a entrada da soja no Cerrado, e aí foi uma pesquisa focada no Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, e eles retrataram muito bem esse ciclo de desigualdade social que a soja voltada para a alimentação animal e a produção de carne tem com a questão social. Primeiro, no avanço da fronteira agropecuária, né, entrando em biomas que antes não eram utilizados para a produção agropecuária, com enfoque na grande exportação. Segundo, nas políticas públicas voltadas para isso, os órgãos públicos investem pesadamente e possuem políticas públicas muito fortes para que isso seja possível. Antes a soja não era produzida no Cerrado, não era produzida na Amazônia. Ela era produzida mais para o sul do Brasil. E como que avançou essa fronteira? Muito pela existência justamente de políticas públicas ambientais que permitiram... agropecuárias que permitiram isso. A Embrapa passou até a Embrapa Cerrado para pesquisar e desenvolver uma forma de produzir soja no Cerrado.
Embrapa Amazônia para produzir soja na Amazônia, então desenvolvendo técnicas, tecnologias para permitir que a soja e que o gado pudessem ser produzidos nesses biomas, e depois dando assistência permanente para os grandes produtores que desmataram a Amazônia, que estão tentando entrar na terra indígena, que estão sendo parceiros do garimpo, inclusive, para que eles continuem a produzir. Depois entra o sistema financeiro, os grandes bancos com financiamentos subsidiados, ou seja, o governo financia e empresta o dinheiro a um juros mais baixo do que a média, está dando um apoio financeiro, um aporte financeiro direto. Se der errado a produção, ainda tem um seguro, que os companheiros que estão aqui com a produção orgânica possivelmente, provavelmente não vão ter esse aporte. Então, é toda uma estrutura governamental de apoio a esse avanço e com um impacto socioambiental extremamente elevado, porque a população que está lá não vai ter acesso, a população que depende do meio ambiente não vai ter acesso, porque esse recurso natural ele passa a ser privatizado. A água, o solo, o nutriente, a floresta passa a ser privatizada por poucas pessoas, sem distribuição de renda e para exportação, enquanto a gente deveria estar buscando alternativas socioambientais com esse olhar mais amplo para transformar a realidade. Gente, só queria lembrar que a roda é bem aberta, quem quiser, aqui ó, o Du quer falar. Eu queria também só trazer uma contribuição, né, em relação a isso, que a gente está mostrando que tudo isso está muito interligado, né? Não são pautas soltas que atuam por conta própria. E aí uma das pautas assim, que eu mais atuo dentro do movimento é justamente a questão da justiça climática, da grande transição ecológica que a gente precisa. E aí no Brasil, quando a gente vai ver o principal responsável pela emissão de gases do efeito estufa, é justamente quando ele é causado pelo mau uso do solo, provocado principalmente pela agropecuária e pelo monocultivo. Então a gente vai vendo que a manutenção desse tipo de produção, né, essa produção em grande escala para ter mais boi que gente no Brasil, para a gente plantar soja para jogar lá para fora, para a gente destruindo as florestas para fazer o avanço do agronegócio, isso tudo também vai trazendo consequências climáticas que são catastróficas. A gente vai avançando para esse 1,5 graus, 2,2 graus, né, do aquecimento global, justamente por conta do avanço da agropecuária aqui no Brasil. Então é só para também trazer mais um elemento aí, mostrando como está tudo muito ligado. Na verdade, eu queria trazer, pedir para vocês comentarem um pouco sobre uma questão que é mais batida, assim, né, quando a gente fala sobre veganismo, mas que eu acho que é importante falar, principalmente pela fala da Babi, que ela trouxe a questão da saúde, né, e toda vez quando a gente vai falar sobre veganismo, as pessoas têm muita resistência, quando você fala com quem não conhece, falando dessa questão de que não comer carne faz mal para a saúde, que a gente fica fraco e que a gente precisa da carne para viver, e isso é uma questão que está muito enraizada no imaginário, né, na cultura brasileira. Então eu acho que é muito bom assim, a gente sempre está reforçando como rebater esses argumentos, né? Então se vocês puderem também trazer isso, eu acho principalmente nessa questão da saúde, assim, é uma coisa muito importante. Bom, eu vou comentar por mim, eu nunca comi carne, sou vegana há 15 anos. Minha filha vai fazer 9 anos, sexta-feira que vem, é vegana, nunca tomou leite de nenhum animal que não fosse o meu, nunca comeu ovo, carne nem nada. E acho que essa questão da saúde é mais uma desconstrução mesmo. A gente tem todo um sistema para fazer que as pessoas pensem que elas precisam da exploração animal para ter saúde. E é um combate contra uma mídia, contra uma construção assim de anos e anos que vem alimentando isso, justamente porque a exploração animal é um sistema de lucro, né? E ela precisa de um mercado e ela precisa se manter. Então grande parte é falta sim de informação da população, é falta de, enfim, é uma manipulação mesmo do agronegócio que é muito forte e eu queria deixar essa contribuição. Bom, eu posso falar só por mim, pela minha experiência. Eu não acredito, na verdade não é que eu não acredito, né? Eu acho que tem várias questões que são envolvidas para além da questão cultural, mas que vão ter corpos e corpos que vão se adaptar ou não à dieta vegana, mas majoritariamente ela é uma dieta que é recomendada para todo mundo, inclusive grávidas, lactantes, crianças, bebês, etc. O que eu posso falar por mim é que eu tenho diabetes tipo 1 desde os 6 anos de idade, eu tenho 33 hoje, e o veganismo me trouxe um equilíbrio muito maior para o meu corpo,
Então, contradizendo a maioria dos médicos que eu fui, que eu visitei, nesse tempo todo de veganismo, vários médicos têm uma resistência muito grande, que vão para além da questão cultural, que eu acho que ainda tem uma questão do mercado da saúde, que na verdade não é um mercado de saúde, é um mercado de doença. Existe um interesse, de certa forma, de que as pessoas continuem doentes, porque tem um lucro muito grande, né? As farmacêuticas todas. E parece meio teoria da conspiração, assim, mas eu acho que não é uma teoria da conspiração, mas que todo o sistema foi montado para que a gente acredite que realmente a gente precisa de proteína animal para viver, quando não é verdade, né? Então, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade de corpos muito grandes. E aqui no Brasil, o que eu mais quebro a cabeça para pensar aqui no Brasil a gente tem uma diversidade alimentar tão gigantesca, de variedade de alimentos, que outros países não têm, né? Então a gente pega a cultura alimentar na Europa, que é basicamente pão e carne. Aqui a gente tem uma diversidade, principalmente se você for pegar populações quilombolas, indígenas, de alimentos vegetais que já tem todos os nutrientes que a gente precisa. Então eu acho que é mais sobre essa desconstrução e essa valorização da nossa culinária nacional e de ingredientes que são abundantes aqui para a construção desse novo, não um novo imaginário, porque ele já existe, né? Mas essa desmistificação da carne como principal do prato e como essencial, que não é. Muito boa a questão colocada pelo companheiro. Eu ia falar um pouco dessa relação com as mudanças climáticas, mas acabei não falando para não prolongar. Eu estava, inclusive, pegando o dado hoje de manhã para ter o número exato das emissões. O relatório oficial brasileiro de emissões de gases de efeito estufa, quando entra no campo agropecuária, ele divide em diversos subitens. Não inclui desmatamento, né? Desmatamento é outro campo, mas só dentro da agropecuária, olhando os subcampos que estão lá, 2 subcampos são diretamente ligados à pecuária. O primeiro deles é a fermentação entérica e o segundo é dejetos. Então esses seriam os 2 subcampos diretamente relacionados à pecuária, segundo o parâmetro do IPCC que é utilizado pelo governo brasileiro, né? O total da agropecuária brasileira de emissões é 306.576. Só os 2 subcampos da pecuária são responsáveis por 228 mil, ou seja, 306 mil é o total da emissão agropecuária, 228 mil gigatoneladas é só da pecuária diretamente, ou seja, 75% das emissões da agropecuária são diretamente relacionadas à pecuária. Isso sem contar o desmatamento. E aí, para a gente falar em desmatamento, como a Babi falou bem, no Brasil nós temos mais gado e mais animais para consumo, né, e exportação, do que animais humanos. Então nós temos só bovinos mais de 240 milhões no Brasil, só bovinos. Sem contar todos os outros animais, né? Que aí ultrapassaria muito. Desses 240 milhões de bovinos, 40% estão na Amazônia. E a estimativa é que 70% das terras desmatadas da Amazônia são diretamente ligadas à pecuária. Ou seja, quando a gente consome carne, a gente não, né? Quando se consome carne, quando se consome produtos de origem animal, está se consumindo a Amazônia e está se emitindo gás de efeito estufa. Em 2005, foi a primeira vez que eu encontrei o Carlos Nobre, que eu acredito que muitos conheçam, se não todos, que é um dos maiores pesquisadores brasileiros, e ele falava do ponto de não retorno, de a gente não poder chegar em 1,5 graus, e eu estava vendo a entrevista dele esses dias falando de novo do ponto de não retorno, e o tempo está passando, e lá passam anos e décadas, e cada vez esse ponto de não retorno está mais perto. A gente, infelizmente, falava de não poder chegar a 1,5 graus, agora já está subindo para 2,2 em cenários otimistas, e que se falava em 2100, agora a gente já está falando em 2050, talvez 2040. E isso significa o quê? Que a gente tem muita responsabilidade, a gente precisa agir urgentemente, em todos os campos possíveis. No carro, no consumo de carne, no desmatamento da Amazônia, na preservação dos direitos indígenas, que preserva a Amazônia e todos os outros biomas. A gente precisa agir urgentemente, precisa repensar, precisa de justiça ambiental e social
porque senão a situação vai ficar cada vez mais grave. Eu vou retomar um pouquinho a questão da saúde que ela trouxe aqui, que eu acho que é importante falar mesmo, assim, porque muitas pessoas simplesmente desconsideram essa possibilidade justamente por acreditarem nessa falsa, né, notícia de que a gente precisa consumir animais para ser saudável. Vou falar de 2 pontinhos brevemente. O primeiro é o consenso científico, é que a gente não precisa consumir absolutamente nada de origem animal para ser saudável. Então esse é o consenso científico, a gente realmente não precisa. E isso se mostra verdadeiro quando a gente conhece pessoas, né, que já falaram vegano há 15 anos, pessoas que nasceram sem consumir absolutamente nada de origem animal, vivem super bem, com muita saúde. Na maioria das vezes, pela minha experiência, as pessoas que deixam de consumir animais geralmente têm uma melhora na saúde, se dá por uma série de fatores. É claro que dá para não consumir animais e também ter uma saúde ruim, né, porque veganismo não é sobre o que se consome, mas sim sobre quem se respeita. E aí, falando sobre essa questão dessa percepção do consumo de animais como uma coisa necessária e importante, a indústria, de uma forma geral, ela atua com muito dinheiro para que essa falsa, né, notícia chegue nas pessoas. Existe uma campanha nacional que se chama Beba Mais Leite, então vocês procurarem no Google Beba Mais Leite, vocês vão ver um monte de empresas, empresas ligadas à produção de laticínios, patrocinando uma propaganda, patrocinando distribuição de folhetos e eventos e palestras para incentivar o consumo de leite, de laticínios. E eles escolheram um dos médicos mais famosos do Brasil para ser o garoto propaganda, que já não é mais tão garoto assim, que é o Drauzio Varella. E se uma pessoa está olhando na TV o Drauzio Varella falando que é importante consumir leite, como é que ela vai dizer que não? Como é que eu, sabe, um ativista vegano aqui, vou dizer para ela, não, mas o Drauzio Varella falou que é importante consumir leite, sabe? Então a gente tem que ter sempre a orelha aqui em pé pra gente não cair nessas mentiras, né, quando elas são contadas, ainda mais contadas com tanto investimento, sabe, num folheto super bonitinho, com o médico mais famoso do Brasil, o queridinho do Fantástico. Então a gente tem que estar realmente com as orelhinhas em pé aí, tá bom? Desculpa, gente, eu não ia falar da saúde, mas rapidinho, é só um detalhe, vale lembrar, o consumo de carnes processadas está no mesmo grupo de câncer do cigarro. Então a gente precisa ter esse olhar também, não só sobre o que supostamente traria de bom a carne, que é o argumento que usam, mas também sobre o que traz de ruim. A quantidade de doenças cardiovasculares, né, a quantidade de tipos de câncer associados ao consumo de carne. Então a gente precisa falar um pouco sobre isso também. E aí, só para complementar, que entra uma questão de classe e raça também, que as carnes que são vendidas e distribuídas, elas não são de qualidade, né? Quem come filé, picanha, que seja, eu não sei nem mais o nome dos cortes de carne, gente. Quem come isso é só a elite, né? A maioria das pessoas está comendo nuggets, está comendo todas as carnes processadas, linguiça, todas essas carnes que não são, mal são carnes para comer de conversa, quanto mais quantidade de química que tem lá dentro. Então, é uma questão social a gente falar sobre isso, uma questão de saúde geral da sociedade, porque a maior parte da população brasileira hoje em dia não come a carne que vem direto do animal, né? Eu queria trazer um ponto também importante, que esse modo de alimentação, ele é um modo colonizatório, né? Ele é um modo trazido com a colonização, que foi imposto para a sociedade, e que a gente vê vários estudos, inclusive, por exemplo, de intolerância à lactose, predominantemente em pessoas negras, porque foi uma alimentação imposta e não é do desenvolvimento, não é saudável para aquelas pessoas, e elas acabam sendo parte da indústria mesmo, para consumir, para a indústria lucrar, e aí elas estão ingerindo esses produtos de má qualidade e elas estão ficando doentes por isso. Então também faz parte todo de um processo de violência mesmo, de racismo. Queria complementar também que estavam falando do rebanho bovino. O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. É o segundo maior do mundo, porque o primeiro rebanho maior de gado é da Índia, mas o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo. E é o maior exportador. Exatamente.
Então, só para contribuir, tem uma questão que eu acho que normalmente as pessoas acabam não considerando, mas é o maus tratos também ainda no pasto, maus tratos na situação. 2020, 2021, Pantanal queimou, né, principalmente 2020. E mesmo com toda a seca que tinha em 2020 e 2021, ainda assim estavam colocando gado para dentro do Pantanal. E um dos padrões que a gente viu lá é o seguinte: as pessoas simplesmente não se preparam para a seca. Tanto no Pantanal quanto na Amazônia, de uma forma geral, tem um período seco. Normalmente que a gente vê Europa e Estados Unidos, devido ao inverno, eles se preparam, pegam feno, etc., para manter o animal sendo alimentado. Aqui no Brasil não, eles simplesmente devem fazer algum tipo de cálculo no sentido de quanto do meu rebanho vai morrer por fome ou por sede. É X. Quanto que eu teria que gastar para manter esses animais e não morrer ninguém? 5, 10x. Não, é mais barato deixar morrer. Depois que vier a chuva e o gado engorda de novo, e aí eu vou vender o gado gordo. Então tem essa parte também que nem sempre as pessoas pensam. Teve a situação dos búfalos, né, magros, mas as pessoas não percebem que com gado também isso acontece. Se você for na Amazônia em julho, agosto, você vai ver o gado depauperado lá, magérrimo. Tá? E o Brasil agora está exportando gado vivo. Né? Além de toda a questão, ele coloca o gado vivo para exportar. Então, se a gente for ver a cadeia, tem várias outras questões, além de pastos abandonados, e aí o desmatamento. Você tem um padrão de desmatamento, que é madeireira. Da madeireira vem o gado, do gado vem a soja, ou qualquer outro tipo de grão. Né? E nesse padrão, vocês falaram, alguém aqui falou que... não, foi o Thiago, né? Falou da questão social. A gente vê a madeireira emprega 20, 30 funcionários, cada madeireira. Sem carteira assinada normalmente, emprega, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha. Depois vem o gado. Aí você tem uma situação de que 1000 cabeças normalmente vai ter 2, 3 pessoas empregadas. E depois a soja, que aí eu tenho um emprego só de quem tem tecnologia, entende, não sei o quê. Então nessa questão social também vai tendo problema nessa situação. E aproveitar, se você puder falar um pouco mais do impacto dos animais silvestres, que existe muito a visão de que o animal silvestre, por estar talvez na natureza, não esteja sendo afetado ou que esteja bem. E aí você podia comentar um pouco mais sobre isso. Ok. Tá, de animal silvestre, vamos falar em algumas partes. Primeiro, o desmatamento, óbvio. Eu desmatei, eu acabei com a casa dele, o local onde ele vive, então vai ter eliminado. Mas não é só no desmatamento, já começa antes. O pessoal que vai desmatar, que faz o acampamento, etc., eles caçam. Então vão caçar, e na hora que você caça, vários animais vão ser atingidos, não vão morrer imediatamente, e vão morrer depois por septicemia, alguma coisa, ou seja, vão morrer sofrendo. No Vale do Javari, onde o Bruno, né, a situação lá que o Bruno estava defendendo e tudo, quando a gente foi lá, quase toda a balsa de garimpo tinha uma anca de anta que tinha sido caçada. Então o pessoal normalmente, garimpeiro, não leva carne, não leva coisa. Ele vai para o local, vai garimpar, destruir o rio e vai caçar os animais que estão ali no local. Então a gente ainda tem esse impacto, que acaba sendo um impacto silencioso no local. Numa dessas balsas a gente resgatou um filhote de macaco que estava sendo mantido lá. Normalmente aí matam a mãe e utilizam e ficam com o filhote, o que for. Então a gente tem todo um mecanismo, toda uma estrutura de exploração desses animais e destruição desses animais silvestres à medida que o homem vai entrando nessa situação. Você falou que está há 2 anos que não tem reunião presencial, essas questões assim, né? Quando entrou a pandemia, é engraçado você falar que entrou a pandemia e aí você teve esperança, mas quando entrou a pandemia, eu tive pelo menos a esperança, com todo o desastre que tinha na pandemia, de que nós iríamos ter um olhar diferenciado para os animais silvestres. Eu pensei, agora que as pessoas estão sendo mantidas em casa, agora que as pessoas estão sendo mantidas enclausuradas, que elas perderam a liberdade que tinha de sair no domingo, vir assim, se encontrar, ela vai olhar de uma forma diferente para a gaiola, ela vai olhar de uma forma diferente para esse papagaio que não pode voar, ela vai olhar de uma forma diferente para essa serpente ou cobra que ela enfiou dentro do terrário.
Mas infelizmente não. A gente passou pela pandemia, ainda estamos, na verdade. Perdemos várias vidas. As pessoas sentiram que ia ficar presa. E eu perdi a esperança de que, pelo menos pela dor, a humanidade fosse entender. Eu achei que fosse ter uma cartaz, uma situação de que a gente mudasse de rumo na humanidade. Isso não aconteceu. E também a pandemia acaba acontecendo pela maneira como a gente trata e consome os animais, e aí animais silvestres lá na China, né? Eu imaginei que, por ser uma questão de feira, o Brasil, como Estado brasileiro, iria investir em acabar com o tráfico de animais nas feiras, inclusive no Brasil, que existe, tanto feira de venda de animal quanto feira de caça. Também não aconteceu. A gente tem, igual pensando no Dom, o empenho de alguns servidores para fazer isso, mas não tem uma estrutura de Estado voltada para fazer isso, acabar com o tráfico de animais, acabar com a questão da feira. E isso também não aconteceu. E por incrível que pareça, hoje o Ministério do Meio Ambiente está discutindo a questão de lista PET, que é para regulamentar cada vez mais quais são os animais silvestres que devem e podem ser mantidos dentro da residência das pessoas. Como existe a lei que permite isso, o que a gente tentou foi principalmente definir inicialmente o seguinte: não, você vai manter um papagaio, mas você tem uma estrutura para manter o papagaio? Qual que é uma área mínima para esse animal que tem asa poder voar? Mas isso não foi considerado. Você vai manter uma serpente, qual que é a área? Se ela vai chegar a 2 metros, então seu terrário não pode ter 1 metro para esse animal passar o resto da vida dele enrodilhado. Coisa desse tipo. Mas até isso os representantes dos criadores não aceitam. Por que que eles não aceitam? Porque aí eu não vou poder vender, é sempre lucro. Eu não vou poder vender animal para todo mundo. Eu vou ter que fazer um filtro de quem pode, tem condições de ter os animais. Então é sempre essa questão de lucro por trás, com uma desculpa conservacionista que não tem nada a ver. Na hora que eu vendo animal, eu estou interessado no lucro daquela venda do animal. E infelizmente a gente não mudou, né? A gente passou pela pandemia, estamos ainda na pandemia, não mudamos essa maneira como a gente trata os animais, não percebemos que se para a gente foi ruim, estar em cativeiro para os animais também é. E essa questão da questão do tráfico de animais e toda essa maneira como a gente trabalha, eu acho que é isso daqui. Aos poucos as pessoas conversando, aos poucos as pessoas se preocupando com isso, vai ser uma mudança gradual, que no futuro, aí eu acho muito interessante isso, alguém vai olhar para trás e falar: cara, no século XXI, como que eles faziam isso? Como que admitiam isso, né? Mas infelizmente vai ser um passo lento, porque eu não vi até hoje uma mudança extrema. Um exemplo disso, a gente conseguiu, a gente cavou, falou do Fantástico, né? A gente cavou um programa no Fantástico mostrando que um grande traficante nacional, ele tinha sido pego naquela época estava em 16 vezes, depois ele já foi pego de novo, e chegou na delegacia e foi liberado. E aí um projeto de lei para mudar e tipificar o tráfico de animais no Brasil, porque não existe isso, o traficante dá 6 meses a 1 ano, ou seja, não fica preso, foi colocado em regime de urgência, isso em 2016 no Congresso Nacional. Nós estamos em 2022 e não foi votado nenhum projeto relacionado a isso, né? É essa situação que infelizmente a gente tem com os animais. Cara, muito foda ouvir isso aí, porque é falta de conhecimento mesmo, assim, de saber qual é o sofrimento dos animais silvestres, que a gente... Falta muita coisa pra gente saber, né? E isso impacta demais. E aí, só complementando a fala do Cabral, no sentido da esperança, eu fui uma das pessoas que também tive esperança no começo da pandemia, assim, cara, eu acho que a sociedade vai acordar agora, né, para mudanças climáticas, para a questão até do consumo de animais e pandemias, né, que é uma coisa que está sendo muito falada. E aí eu penso no negacionismo, que a gente pensa, pô, negacionismo é só o cara que não quer tomar vacina, que acha que a vacina tem uma conspiração, que vai chipar você e tal. Mas tem esse negacionismo com relação aos impactos do que o homem faz com a natureza e com os animais, né? E isso permanece na nossa sociedade. Por mais que a gente esteja falando aqui, por mais que muita gente já tenha ouvido falar isso, pô, parece que não. E aí, quando aconteceu o retorno, eu vi muitas críticas também falando assim, cara, vai baixar o CO2
na atmosfera e tal, mas por um tempo só, porque depois vai voltar com toda a carga. Quando, sabe, a sociedade ela está sempre querendo voltar àquilo que era antes, a mesma capacidade de exploração. E aí a minha pergunta seria para vocês, assim, vocês acham que é necessário acho que eu estou na frente aqui, né? É necessário, de repente, uma mudança, uma ruptura de sistema capitalista mesmo? Porque enquanto não houver essa mudança, tipo, eu não sei, um comunismo, um ecossocialismo, alguma coisa que mudasse a forma das pessoas lidar com todo o ecossistema. Porque parece que enquanto houver alguma cooptação, a minha impressão é essa, né? Tipo, vamos mudar aos pouquinhos e tal, vamos colocar opções aqui, ali, talvez a lógica vá continuar. Eu queria ver a opinião de vocês sobre isso. Levantou a mão, se puder passar para ela depois. Pode passar, Sobre a questão das búfalas que você trouxe, as búfalas de Brotas, né? Muitas pessoas ficaram horrorizadas com a situação de fome daqueles animais. Ao mesmo tempo, a gente esquece que uma prática padrão da indústria dos ovos é uma prática chamada de muda forçada. É basicamente colocar as galinhas para passar fome e passar sede, para que o corpo delas produz um hormônio específico que ela vai produzir mais ovos em caráter meio que emergencial, assim. Então, isso é feito com galinhas poedeiras, uma prática comum da indústria dos ovos. É feita com essas galinhas, assim, fazem um processo de muda forçada para ela passar fome durante vários dias, e aí ela volta a produzir ovos com mais frequência. Se ela sobreviver a esse processo, ela pode passar eventualmente por um outro processo, outra vez, de muda forçada. E muitas vezes essas galinhas morrem de fome, literalmente de fome, porque estão sem comida ali. Então quando a gente pensa assim, não, as búfalas estão com fome, tadinhas. Claro, tadinhas, mas tadinhas também das galinhas, né? Por que a gente está olhando para as búfalas com todo esse cuidado, essa preocupação, falando, nossa, coisa horrível, mas a gente está, né, diariamente contribuindo com a exploração de galinhas poedeiras, sem dar para elas essa mesma atenção, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho e respeito, né? Então acho que é uma questão interessante da gente pensar. E sobre a questão que você trouxe, eu acho que uma das principais coisas que define o capitalismo como sistema socioeconômico é o lucro acima de tudo, é valorizar o dinheiro acima de tudo, né? E como nosso amigo já tinha trazido ali também, quando se valoriza o dinheiro acima de tudo, a preocupação com a questão dos animais vai para o lixo, assim. Os animais são literalmente mercadorias, são literalmente produtos, né? E é feito cálculo matemático para saber por quantos dias a mais ou a menos eu vou manter esse animal vivo para eu maximizar meu lucro em cima dele, né? Quantos litros de leite uma vaca tem que produzir antes de eu mandar ela para o abatedouro para eu maximizar o meu lucro em cima dela? Então, eu acredito, sinceramente, que não é possível existir uma libertação animal, nem uma libertação humana, enquanto a gente viver sobre um sistema que prioriza o lucro acima de tudo, né? O lucro acima da vida, o lucro acima, sabe, da natureza, né? Inclusive nessa nossa visão completamente torta de que nós não somos a natureza, de que nós não fazemos parte, a gente está separado e acima e dominando a natureza, né? Então a gente vai perceber tarde demais, eu acho, que nós somos parte da natureza, e quando a gente machuca a natureza, a gente está machucando a gente também.